Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esse 18º domingo do tempo comum. A palavra de Deus do Evangelho coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São João, dos versículos de 24 a 35. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Amados e amadas de Deus, estamos lendo o capítulo 6 do Evangelho de São João. Na primeira parte, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães, o milagre da multiplicação dos pães, de 5 pães e 2 peixes, deu a comer para a grande multidão, e ainda sobraram 12 cestos. Amados e amadas de Deus, o gesto que Jesus cumpre nessa multiplicação dos pães já mostra que esta multiplicação dos pães remete para a Eucaristia, remete para aquilo que Jesus fará na última ceia, porque Jesus pega o pão, Jesus dá graças, Jesus distribui. É aquilo que ele fará também quando institui a Eucaristia. Agora, o que acontece, diz o texto do Evangelho, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Jesus despede a multidão, querem fazê-lo rei, ele se retira. Agora Jesus vai para Cafarnaum e a multidão vai atrás de Jesus. A multidão vai até onde está Jesus. E diz o Evangelho, quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Amados e amadas de Deus, perguntam para Jesus: quando chegaste aqui? E é interessante a resposta de Jesus. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Amados e amadas de Deus, vão atrás de Jesus porque comeram pão, porque foram saciados de pão. Jesus remete a algo mais: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Jesus fala de um outro alimento, de um alimento que permanece. Que alimento é este que permanece? É a Eucaristia.
aquela multiplicação dos pães que Jesus fez, ela antecipa algo mais. É claro que ali Jesus alimenta a multidão, mas o gesto de Jesus antecipa já. O gesto de Jesus preanuncia um outro alimento, que não é mais um alimento que perece, mas é um alimento que permanece para a vida eterna. É o verdadeiro alimento que o Filho do Homem vos dará. Quer dizer, a Eucaristia, onde Jesus mesmo vem ser o nosso alimento, onde Jesus mesmo vem alimentar a nossa fome, onde Jesus mesmo vem ao encontro da nossa fragilidade como pão, como pão da vida. Continua, pois, Jesus, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Jesus é este que o Pai marcou com seu selo. Ele é o Filho eterno. Então perguntaram o que devemos fazer para realizar as obras de Deus. Agora pergunta pelas obras de Deus. E Jesus respondeu, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Quer dizer, quando estão acreditando em Jesus, estão realizando a obra de Deus. Qual é a obra de Deus? É o caminho da fé. É acreditar em Jesus, é crer em Jesus, é tornar-se discípulo, discípula de Jesus. Eles perguntaram, que sinais realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obras fazes? Amados e amadas de Deus, perguntam pelos sinais de Jesus, pelas obras que Jesus realiza. Os sinais no Evangelho de João remetem sempre à experiência da fé. O sinal, ele tem uma finalidade, a finalidade de conduzir o coração do discípulo, da discípula, ou do homem, da mulher, à experiência da fé. Jesus já tinha realizado um sinal, Jesus tinha multiplicado os pães e agora estão pedindo de novo sinais. E dizem, nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Relembram a experiência do deserto, a experiência do maná, a experiência que nós ouvimos na primeira leitura nesse texto tirado do livro do Êxodo, onde o maná cai, onde Deus alimenta o seu povo com o maná. Jesus respondeu, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Amados e amadas de Deus, Jesus mostra que o maná não é o verdadeiro pão do céu. Ele é o verdadeiro pão do céu. Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Quer dizer, está no mundo para que o mundo tenha vida. Ele quer dar vida, Ele dá vida ao mundo. Ele vem ao encontro da nossa fragilidade e abre a nossa vida, abre a vida humana à dimensão de eternidade. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Amados e amadas de Deus, aqui agora é a identificação total. Eu sou o pão da vida. Quer dizer, Jesus é esse pão que dá a vida. Eu sou, no Evangelho de São João, é uma expressão muito forte. Eu sou é uma expressão que mostra que o bem messiânico do pão está presente em Jesus. Ele é o pão. Ele é o pão da vida. Ele é o pão que, vindo ao encontro da nossa vida, nos dá vida, abre a nossa vida à dimensão da eternidade. Ele é o pão da vida. Este pão é a Eucaristia. Este pão é a Eucaristia, no qual Ele continua também a nos alimentar hoje. Ele continua a vir ao encontro da nossa fragilidade. Ele continua a vir ao encontro das nossas necessidades. Ele continua a nos alimentar hoje. Hoje, amados e amadas de Deus, o Senhor continua a ser pão para nós, o Senhor continua como pão da vida a nos alimentar a nossa fragilidade, a sustentar a nossa pobre vida.
Celebremos com alegria esse 18º domingo do tempo comum. Deixemos com que a palavra de Deus nos interpele. Percebamos que Cristo é este pão da vida que quer alimentar a nossa vida, quer alimentar a nossa caminhada, quer sustentar a nossa fragilidade, quer sustentar a nossa caminhada na vida do dia a dia. Que você tenha um domingo muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.